Uau, às vezes parece até repetitivo aquilo que a gente fala nos nossos vídeos, que a gente compartilha com as pessoas, mas eu aprendi o seguinte: ao longo da minha vida, eu sempre reflito sobre tomadas de decisões, eu sempre reflito sobre o ambiente ao qual eu estou inserido. E hoje, durante a viagem até chegar aqui nesse momento, nós tivemos a possibilidade de nos relacionarmos com algumas pessoas e a gente percebe que existe um sentimento que talvez esse sentimento ele seja muito unificado entre as pessoas, que é o sentimento de ansiedade. E sempre quando a gente se depara com alguém que é ansioso, a gente gosta sempre de compartilhar com essas pessoas a nossa experiência, porque nós já fomos altamente ansiosos. E eu acredito que a ansiedade ela faz parte de uma falta de prudência. A ansiedade é quando você deixa de focar a sua vida no aqui e no agora, naquilo que verdadeiramente interessa, e você começa a ser muito saudosista, você começa a sempre voltar ao passado e recordar de tudo aquilo que você fez e acaba se punindo. Eu sempre que eu tenho essa possibilidade de conversar com outras pessoas e essas pessoas falam, olha, eu sou ansioso, eu tento mostrar para essas pessoas que você tem como superar esse sentimento de ansiedade, que é um sentimento horrível. Por quê? Você acaba deixando de aproveitar a tua vida no melhor sentido, você deixa de viver as coisas que são interessantes para você viver hoje e você fica com o pensamento muito enraizado em tudo aquilo que você fez, em tudo aquilo que você errou, você fica pensando sempre como você falhou, por que você falhou, e não é muito bom a gente ficar sempre focando nos nossos erros. Eu acredito que é bom você refletir sobre tomadas de decisões exatamente por isso. Quando a gente reflete no aqui e no agora, sobre o que a gente espera colher no futuro, a gente começa a avaliar a vida com a forma mais criteriosa, a gente deixa de frequentar lugares que não nos são favoráveis, a gente se afasta de pessoas, a gente deixa de tomar atitudes que sejam atitudes simplesmente pelo calor da emoção e a gente começa a ser mais racional. Às vezes na vida você pode pegar teu tênis e sair correndo, mas existem momentos na vida que a gente vai ter que sentar, a gente vai ter que refletir, a gente vai ter que se conectar com o nosso eu superior, exatamente para que a gente possa encontrar a paz e o equilíbrio. Sem equilíbrio na vida, a gente nunca vai tomar decisões que sejam coerentes. Eu falo sempre que hoje eu não olho muito o que as pessoas falam, ou seja, eu não ouço muito o que as pessoas falam, mas eu observo muito a forma com que elas vivem, porque não adianta nada você não ter congruência, você fala e você não faz, você diz que é e você não é. Então é muito melhor você ser uma pessoa de verdade do que você ser uma pessoa de mentira. E o que a gente observa hoje é o seguinte: a maioria das pessoas elas não tem coragem de assumir a responsabilidade sobre a sua vida, sobre o seu futuro, muito menos sobre o seu presente. Na maioria das vezes nós deixamos com que outras pessoas decidam a nossa vida e decida por nós. Eu acho isso um equívoco muito grande. Eu acredito que na vida nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade, e a vida é uma grande montanha-russa emocional. Mas se nós analisarmos, a maioria dos problemas somos nós quem criamos. Nós produzimos a infelicidade, nós produzimos a própria ansiedade, somos nós que produzimos a depressão, porque nós colocamos sobre o controle, nós colocamos na mão de alguém o nosso destino, nós colocamos na mão de outras pessoas aquilo que cabe a nós decidir, aquilo que me faz bem. Então, a partir do momento que eu comecei a compreender que a vida ela é cíclica, a vida ela é muito de altos e baixos, mas esses altos e baixos são exatamente um processo importante para o teu crescimento, para a tua evolução e para o teu aprendizado. A gente nunca vai aprender se a gente não pratica. E às vezes na vida você vai ser submetido a algumas situações que essas situações elas são completamente novas, elas se apresentam de uma maneira que talvez você não se preparou durante a sua existência. Mas tudo que é possível ser feito, a gente deve tentar fazer. Eu acredito que a palavra impossível ela existe para as pessoas fracas. E quando alguém fala, olha, eu conheço o José e é impossível o José mudar, é impossível a vida do José se transformar. Eu falo ao contrário. A partir do momento que o José perceber que ele tem
condições de mudar, porque ele precisa mudar. Ou seja, a gente não muda porque o outro deseja que a gente muda. Eu falo sempre isso. Se você tem lutado insistentemente para que alguém possa mudar por você, esqueça. Nós só mudamos quando a gente reconhece que nós estamos sendo imprudentes na nossa forma de viver, na nossa maneira de agir, e que os nossos resultados, eles não são os resultados desejados. A partir do momento que você acorda para um despertar, que você compreende, olha, a humanidade está caminhando toda para o mesmo destino. E eu vou observar como essa humanidade está sobrevivendo. Essa humanidade ela está ansiosa, essa humanidade ela está depressiva, essa humanidade está vivendo sem amor, sem calor humano, essa humildade ela não tem empatia para com o outro, essa humanidade a cada dia que passa ela se encontra mais perdida. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que racionalizar a minha vida, fazer exatamente o oposto do que a maioria das pessoas estão fazendo para que eu possa ter um resultado diferente. Mas a questão é, geralmente nós seres humanos, nós somos criados em meio à sociedade e a gente, ao longo do tempo, a gente vai pecando e adquirindo alguns padrões de comportamento e a gente começa a agir motivado por essas emoções, desses padrões de comportamento e geralmente a gente nem reflete se esses padrões são positivos, se são negativos, até chegar a um determinado ponto que a gente compreende através de muita decepção, de muita desilusão, de muitas derrotas, a gente percebe o seguinte, olha, eu vou ter que mudar a minha vida agora, eu vou ter que fazer tudo diferente para que eu venha obter um resultado diferente. Aí começa um despertar, onde você não se sente bem mais em frequentar lugares que anteriormente te faziam bem, e você começa mais a focar na tua vida, você começa a estudar mais, porque através do estudo você adquire conhecimento. Eu falo sempre, nada é capaz de mudar a vida de uma pessoa sem conhecimento. Você tem que conhecer a si próprio, para depois você buscar conhecer o mundo. Um certo dia eu estava meditando pela manhã, o ritual da gratidão, eu perguntando para Deus por que de algumas situações, e Ele respondeu para mim, olha, antes que você queira mudar o mundo, mude a você próprio. Antes de você desejar fazer coisas diferentes em relação a outras pessoas, você tem que mudar a você mesmo. Então quando você se cura, você cura os outros. Eu só posso falar daquilo que eu sou. Eu só posso falar daquilo que eu tenho. Eu só posso vender um produto que eu acredito nesse produto. E na maioria das vezes a gente não acredita nem em nós mesmos. E a gente sai e vai pedir uma oportunidade para que alguém possa nos ouvir, para que alguém possa comprar o nosso produto quando a gente mesmo não se suporta, quando a gente mesmo não se ama e quando a gente não se respeita. Então, quando você adquire respeito, quando você adquire amor por você mesmo e você aprende o seguinte, olha, eu já errei, eu já falhei, mas a partir de hoje eu vou dar um bom exemplo, eu vou ser esse exemplo. E as pessoas vão olhar para mim e vão falar, olha, a mudança existe porque Mari mudou ao longo da vida. E essa mudança só se faz fundamental na nossa vida quando a gente percebe que nós podemos ser seres humanos melhor. Eu falo sempre, onde você estiver, contagie as pessoas com o teu bom humor, com a tua educação, com a tua alegria, com a tua gentileza. Seja gentil com todas as pessoas, independente de quem elas são. Porque é o seguinte, você precisa de todas as pessoas e todas as pessoas precisam de você. Nós somos seres humanos únicos, mas nós precisamos uns dos outros para que a gente possa viver uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida mais harmoniosa. Então, vamos deixar o orgulho, vamos deixar a arrogância e o egoísmo de lado e vamos pautar mais a nossa vida no amor. Eu acredito que o amor é capaz de transformar essa existência, é capaz de mudar as pessoas e por isso eu me dedico sempre um tempo da minha vida para compartilhar com vocês essa experiência, porque eu acredito que a pessoa, quando ela decide, ela pode se tornar alguém melhor. É uma questão de opção pessoal, é uma questão de você se cansar com a vida que você tinha e você falar, olha, daqui para frente tudo vai ser diferente e eu vou proporcionar o melhor para mim mesmo e para as pessoas que se relacionarem comigo. Então pega esse código e abraça para a vida, você é sempre uau!